Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 3 de junho, está em Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até aos agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos? Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. Meus irmãos, hoje a igreja celebra a memória de São Carlos Luanga e seus companheiros mártires. Por isso, o convite para você acompanhar também, de forma especial, o Inspira Santo do dia de hoje, para aprofundar na vida desses santos mártires. Aqui, no Palavra Encarnada, nós vamos nos deter na meditação do Evangelho do dia, que é um trecho do Evangelho de Marcos. Nós estamos acompanhando aqui, nesse momento do tempo comum, uma leitura continuada do Evangelho de Marcos. E aqui Jesus ele está falando diretamente para sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos. E é interessante a gente sempre, ao meditar as palavras de Jesus no Evangelho, a gente perceber para quem ele está falando naquele momento, porque isso vai nos trazer algo importante para a nossa meditação. Então percebam que Jesus está falando aqui, nesse momento, para lideranças judaicas. Ele está falando para sumos sacerdotes, para mestres da lei e para anciãos, ou seja, pessoas que, diante dos judeus em geral, eram pessoas de destaque, de referência, que deveriam, portanto, ser guias, líderes, de certo modo, pastores para os outros, para conduzir o povo de Deus para Deus. E aí, Jesus, falando para eles, usa parábolas. E diz que um homem havia plantado uma vinha, cercado a vinha, construído um lagar, uma torre de guarda. Depois de preparar tudo, ele entregou a vinha para os cuidados de alguns agricultores. É exatamente a imagem de Deus no relacionamento com o seu povo, o povo eleito. E ele prepara um povo, ele tira esse povo da terra de Israel, da terra do Egito, ele liberta esse povo, faz esse povo chegar na Terra Santa, liberta esse povo de uma série de inimigos, envia reis, profetas, enfim, para que esse povo descubra que pertence a Deus e estabelece com esse povo uma aliança.
e confia os cuidados desse povo a algumas pessoas que deveriam estar à frente desse povo, conduzindo, pastoreando para que esse povo fosse sempre fiel à vontade de Deus. Só que esses agricultores, na parábola, esses a quem a vinha tinha sido confiada, eles querem tomar a vinha para eles. Então, o dono da vinha, ele começa a enviar empregados para receber a parte dos frutos da vinha, porque, enfim, toda vinha precisa dar fruto. E Deus concede o seu rebanho, ou no caso aqui a sua vinha, aos cuidados de alguém para que essa vinha dê frutos, para que ela multiplique os frutos dela. E aí o dono da vinha manda o primeiro empregado para recolher os frutos da vinha e ele é mal recebido. Não é? Ele é mandado de volta depois de ser espancado. E isso acontece com vários empregados que são enviados, são espancados e retornam sem nada. Até que o dono da vinha, que quer ver frutos, ele envia o seu próprio filho pensando que iria ser bem tratado. Pelo contrário, foi o mais maltratado de todos. Quando o vinho, quando o filho do dono da vinha é enviado, aqueles que cuidavam da vinha o matam, querendo ficar com a herança no fim das contas. Isso aqui é a imagem do que acontece a partir de um mau pastoreio. E eu acho que é importante a gente se deter nisso aqui. Cada um ao seu modo, de todos nós que estamos aqui, Deus confiou uma vinha. Amou aquela vinha, estabeleceu uma aliança com ela, construiu uma torre de guarda, cercou, limpou, preparou tudo, um lagar, tudo. E ele confiou a cada um de nós uma vinha. E ele espera que quando nós estivermos cuidando dessa vinha de Deus, essa vinha dê frutos. Essa vinha, a gente poderia pensar, é a igreja, é a comunidade, é a nossa própria alma, é a nossa família, aqueles que são da comunidade vida, é a casa onde você está. Para alguns é um centro social, para outros é o grupo que pastoreia, uma realidade vocacional que pastoreia. Enfim, Deus confiou, certamente, para mim e para você, alguma vinha ou algumas vinhas. E vale a pena, diante do Evangelho de hoje, nós meditarmos. Como nós temos cuidado daquilo que Deus colocou aos nossos cuidados. Percebam, não é nosso. Não é nosso. A igreja não é minha, a comunidade não é minha família não é minha missão na comunidade não é minha, é para os outros. É para a glória de Deus e é para a salvação dos meus irmãos. Como eu tenho administrado o que Deus me confiou? Será que eu tenho sido negligente? Cada um faça essa meditação. Será que eu estou cuidando só de uma vinha ou de um pedaço da vinha? Estou desprezando o outro? Ou estou desprezando a outra vinha? Se o Senhor envia alguém ou envia o seu próprio filho para vir colher frutos dessa vinha, o que ele vai encontrar? Às vezes, a gente, nessa missão de cuidar de uma vinha de Deus, Deus nos envia pessoas para nos alertar. Às vezes para fazer uma correção fraterna, para nos passar um direcionamento. E a gente pode agir como esses maus agricultores da parábola de hoje, que tratam mal esses enviados de Deus, que os desprezam, que falam mal deles, que fazem o mal com eles. Se a gente não cuida, a gente pode ser assim. Muita gente boa, enviada por Deus, aparece para nos alertar, para nos direcionar, para nos orientar. E nós desprezamos. Como isso acontece, por exemplo, nas casas de acolhimento. Às vezes nós somos exortados, corrigidos, orientados e desprezamos. Às vezes é na igreja, diante daquilo que o Papa, que os bispos nos orientam. Às vezes é na própria comunidade. E aí, Deus pode enviar o seu próprio Filho
que pode aparecer através dos irmãos mais sofredores, mais pobres, através de um irmão de comunidade, através dos sacramentos, através de um pastor da igreja. Deus pode enviar o seu filho. E a gente desprezar o filho mais do que todos os outros, porque nós achamos que a vinha é nossa. Achamos que a casa é minha, que a família é minha, que a missão é minha e eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim. Sempre que nós acharmos que pertence a nós, nós estamos nos apossando de algo que não é nosso. Estamos usando de forma depravada um bem que é de Deus, algo que é sagrado. Estamos, portanto, fazendo usando mal das coisas de Deus. Que a gente não faça isso. Não caia nesse erro grave de desprezar as coisas de Deus, achando que são nossas, achando que são para massagear o nosso ego, achando que são para se submeterem às nossas ideias. É muito sério o evangelho de hoje. Como nós temos cuidado da vinha do Senhor? Será que temos nos apossado das coisas que são de Deus? Será que temos desprezado aqueles que Deus nos envia para nos alertar? Será que temos desprezado o próprio Cristo, o Emanuel? Se a gente não cuida, estamos fazendo isso sem nem mesmo perceber. Como esses mestres da lei, como esses sumos sacerdotes, anciãos que estavam aqui, que terminam o evangelho de hoje querendo prender Jesus. Porque sabiam que Jesus estava alertando a eles e não queriam acolher aquele alerta, aquela correção fraterna, aquela exortação. A gente pode carregar um coração muito amargurado, cheio de rancor, porque não queremos nos converter, porque queremos alimentar somente a nossa soberba, o nosso orgulho de dizer que estamos certos e tudo mais. Sejamos humildes, humildes para acolher a palavra do Senhor, para permitir que ela gere muitos frutos em nós e que essa vinha que é o nosso próprio coração seja encontrado por nosso Senhor com muitos frutos, que agradem o coração de Deus e por isso sirvam para a sua glorificação e sirvam para a santificação nossa e dos nossos irmãos. E coloquemos em prática o evangelho de hoje e que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.